Ocorre que, por vezes, o empresário exerce sua atividade comercial em imóvel de terceiro, por meio de contrato de locação, criando assim um ponto comercial em propriedade alheia. Ele cria um ponto comercial no imóvel que não é seu, é locado. Logo, não seria razoável que aquele proprietário do imóvel, locador, pudesse simplesmente determinar que o empresário se retirasse daquele endereço. Da mesma forma que ocorre, por exemplo, na locação residencial. Em razão disso, a Lei 8.245 de 91, a Lei do Inquilinato, prevê a ação renovatória, que dá direito ao empresário locatário renovar a locação, mesmo que o locador assim não queira. Fábio Ulloa Coelho define o ponto comercial como é o local em que o empresário se estabelece. É um dos fatores decisivos para o sucesso do seu empreendimento. Aqui está a importância do ponto comercial. É um dos fatores decisivos para o sucesso do seu empreendimento, nós sabemos. Por essa razão, o interesse voltado à permanência no ponto é prestigiado pelo direito. A permanência no ponto. Por quê? Porque o empresário se estabelece quando o imóvel não é de sua propriedade, quando o imóvel é locado. O artigo 51 da Lei 8.245 de 91, a Lei do Inquilinato, diz: nas locações de imóveis destinados ao comércio, é a locação comercial, né? O locatário terá direito à renovação do contrato. Então, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que, cumulativamente. Aí nós temos os requisitos iniciais para que o empresário tenha sucesso, alcance êxito na sua ação renovatória. O locatário terá direito. A lei estabelece alguns requisitos, algumas condições, desde que. E é cumulativo, tá? Não é um ou outro. São os três. É a soma dos tem que cumprir os três requisitos desse artigo 51. Primeiro, o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito. Logo, se for verbal, já não alcançará êxito na ação renovatória. Tem que ser um contrato escrito e com prazo determinado. Lá no contrato tem que ter um prazo determinado, de tal data a tal data. É o contrato determinado. O prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. 5 anos. Pode ser 2 mais 3, 1 mais 1 mais 1, enfim, a soma de 5 anos naquele imóvel. 5 anos ininterruptos é o prazo mínimo para que possa renovar. 3. O locatário esteja explorando o seu comércio no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. Esses são os primeiros requisitos. Em suma, tem que ser por escrito, tem que haver prazo determinado, o prazo de 5 anos, a locação de 5 anos ininterruptos e no mesmo ramo. O artigo 52 diz que o locador, o dono do imóvel, não estará obrigado a renovar o contrato se. Então, este artigo 52 ele está em favor do locador, do dono do imóvel, que não estará obrigado a renovar o contrato se, aí nós temos as condições, por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importem na sua radical transformação, uma obra em razão de determinação do poder público, se o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário. Então nós temos aqui até a previsão de indenização. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se houver alguma dessas hipóteses. Obviamente, o advogado especializado na área imobiliária terá a condição de orientar tanto o locador quanto o locatário acerca desses requisitos que não há como aprofundar aqui. Nós queremos apenas fazer uma breve demonstração do que vem a ser a ação renovatória. O artigo 71
diz que, além daqueles requisitos que nós lemos inicialmente no artigo 51, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com. Mais uma vez, nós estamos apenas falando de uma forma superficial, porque essa questão aqui é o advogado que vai promover a ação renovatória, que vai se preocupar com como ele vai instruir o processo, a petição inicial. Essa não é uma preocupação do cliente, mas é apenas para ter uma base, não ficar no escuro totalmente. A prova daqueles requisitos que nós já lemos no artigo 51